Fala pessoal, quanto tempo? Faz tempo que o Mojo já não aparece por aqui. Se o Mojo tá aposentado, o Rodrigo por trás do Mojo não tá, isso eu te garanto, tá? Eu não sei nem se eu deveria estar gravando esse vídeo, mas faz algumas semanas que eu tô lendo uns livros que mexeram com o jeito que eu uso IA. E também como eu tenho estudado a Bíblia, por incrível que pareça. E uma coisa parece que não conversa com a outra, né? É desconfortável para mim mesmo, mas como eu tenho acumulado muita informação nos últimos, não só nos últimos meses, mas anos, em algum momento eu vi que se eu não colocasse isso para fora, eu ia meio que estourar. Como um rio, a gente tem que dar uma transbordada, né? Sendo direto, eu tenho um coach, e isso é a melhor coisa para a gente não ficar largado. Eu tenho a tendência a ser mais pro lado lazy e acomodado. Se não tiver alguém me dando chicotada por trás, eu fico lá sentado, eu leio e eu me sinto bem assim. Mas esse tal coach aí, o Trip, me cobrou 8 vídeos, esse é o primeiro. Sinceramente, não sei se eu vou achar que valeu a pena gravar isso, mas vamos lá. A ideia que eu quero falar hoje é a ideia que mais tem mexido comigo nesses últimos meses, que tem a ver com IA. A ideia foi escrita em 1943, um cara chamado C.S. Lewis, nada mais nada menos o criador da série As Crônicas de Nárnia. E ele chamou de A Barganha do Mágico. O Lewis escreveu isso no meio da Segunda Guerra, 80 páginas, e sem saber o que era a IA, sem saber o que era a internet, ele descreveu exatamente o que está acontecendo com a gente agora. O que é a barganha? A história de Fausto, do Goethe, você conhece, né? O cara vende a alma pro diabo em troca de poder. O Lewis pega essa imagem, só que ele vai mais fundo. Ele diz que a barganha do mágico não é só ficção de livro, né? É o pacto que toda tecnologia oferece. Quanto mais poderosa, pior é esse pacto. Então você entrega alguma coisa e você recebe de volta poder. Você é capaz, você recebe capacidades em troca de alguma coisa que você entrega. Só que tem um problema. O que você está entregando, na maior parte das vezes, é um pedaço de você. E o poder que você ganha em troca, e aí que é o negócio, o poder não é teu. Porque quando você troca por uma coisa mais poderosa que você, o você que usaria aquele poder foi exatamente o pedaço vendido e ele passa a ter controle sobre você. Você fica meio que viciado no que você vendeu. Você não consegue mais viver sem isso. Vamos lá, tá meio abstrato? Eu vou dar uma aterrissada aqui para a gente arrumar isso. A sacada foi a seguinte. Lewis fez uma observação que me deixou meio tonto, e eu tô literalmente pensando nisso faz alguns dias. Ele compara dois jeitos de viver. O jeito antigo, que é aquilo que tudo que a gente falava 5 anos atrás no podcast, estoico, cristão, sábios em geral, e o jeito moderno. Então os antigos, ali falando dos estoicos, Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, os pensadores, Platão, Aristóteles, tudo isso envolvia você ser forjado. Ou seja, o mundo era de um jeito e você precisava se adaptar à verdade que é o mundo. Então, como que eu vivo de acordo com a verdade? Eu preciso viver as virtudes. Eu preciso me adaptar ao que de fato é real. A magia, que depois a ciência aplicada, e agora a tecnologia, pergunta o oposto. Você pergunta como que eu mudo a realidade para ela encaixar em mim. Como que eu faço o mundo me obedecer? Agora pega essa diferença. Os antigos, eu me adapto. Na modernidade, o mundo me obedece. Então toda tecnologia poderosa joga no segundo time. O avião é uma delas, eu não sei voar. Então eu faço o mundo me dar as asas que eu não tenho. O antibiótico, meu corpo é fraco. Eu faço o mundo me dar a imunidade. Até aí, beleza. Putz, ajudou demais, é ótimo. Só que quando entra IA, aí é diferente. É a primeira tecnologia que mexe diretamente no que o eu faz. Pensar, decidir, escrever, conversar, julgar, criar. E quando você delega essas funções, pensar, decidir, julgar para uma máquina, você não está só comprando uma ferramenta nova, você está vendendo a parte de você que cresceria fazendo isso. Isso é muito doido, cara. É isso que está me deixando... Eu penso no meu filho, como é que ele vai viver, porque a gente passou por isso, a gente aprendeu tudo isso na escola, a gente aprendeu tudo isso no trabalho. Se você chegar no trabalho, na hora de julgar por exemplo, um desafeto por mensagem, e você ter que navegar, viver esse desconforto
de conviver com um sentimento ruim, de que alguém está chateado com você, de um não, de um... E aí chegar na hora você vai falar com a IA, e a IA vai te escrever a mensagem que você deveria ter passado meia hora, 1 hora, 2 horas pensando, remoendo, para entender o que você fez, o que você tinha que ter feito diferente, você poderia ter feito diferente. Ao invés disso, você coloca lá, te manda uma mensagem, você envia. Isso é assustador. Muito do que as pessoas precisam é conviver com ideias. Eu falava isso lá atrás. Eu via a diferença de ler um livro. Por que a gente lê um livro? Por que não só pegar o resumo, as principais ideias? Hoje isso aí tá em tudo que é lugar. Mas eu não parei de ler livro. Antes de eu dar um exemplo do meu dia a dia, tem uma história do Sêneca, que eu gosto de falar bastante, que está no livro da Cartas para Lucílios. Ele cita um cara chamado Calvísio Sabinus, riquíssimo, só que com uma memória péssima e um esforço também bem ruim, né? E ele queria parecer culto. Qualquer semelhança com a realidade de hoje é basicamente uma semelhança, tá? Ele queria citar Homero, ele queria citar os grandes poetas gregos, só que ele não conseguia decorar nada. Sabe qual foi a solução do ricaço lá? Ele comprou escravo e pagou uma fortuna para cada um dos escravos, 100.000 sestércios. Na época dava para comprar uma biblioteca inteira de livro. Um escravo decorava Homero, o outro decorava Hesíodo, mais um para cada um dos 9 poetas líricos. E aí, nos jantares, Sabinus ficava com os escravos do lado. Você imagina isso? Você num jantar, comendo com o cara. E aí, os escravos atrás, aí ele virava Me fala lá a frase do Homero. Aí falava, e ele citava, como se fosse ele, só que o escravo tinha acabado de falar no ouvido dele. O Sabinus estava convencido de que o que os escravos dele sabiam, ele sabia. E Sêneca acaba com esse cara. Ele fala um negócio assim, ó. Mente sã não se compra nem se aluga. E se tivesse à venda, eu duvido que encontraria comprador. E ainda assim, mentes não sãs estão sendo compradas todo dia. Sabinus, em 65 depois de Cristo, já estava fazendo a barganha do mágico. E olha o detalhe. Pelo menos ele ainda tinha que pedir para o escravo. Ele virava a cabeça, pedia. Eu, em 2026, com a IA, eu não pergunto. Eu pego, copio, colo. Eu sou o Sabinus 2.0, que não precisa nem fazer pedido. Coloco lá, pego, e a barganha é a mesma. A diferença é que agora a gente nem se dá o trabalho de admitir que terceirizou. E eu finjo que fui eu. Vou dar um exemplo agora, por exemplo. Eu tive que fazer um e-mail de cobrança de um sócio. Geralmente, uma sociedade envolve uma certa delicadeza ali, envolve um certo tato. O que eu fiz? Preciso escrever um e-mail, tal, esse é o problema, preciso cobrar ele. O que aconteceu? Ele foi lá, me mandou um e-mail, eu achei muito duro, falou, muda o tom. O que ia me demorar 30 minutos, eu ganhei 29, demorou 1 minuto. Vai, 2. O que eu perdi? Eu perdi os 30 minutos de desconforto que estavam me ensinando a navegar conflito. Eu perdi a versão de mim que ia crescer escolhendo palavra com peso, que ia me entender quem sou eu na sociedade com esse cara. Eu ainda quero ele como sócio? Eu perdi um pouco da musculatura emocional de aguentar uma conversa dura sem fugir. E aqui que é a barganha do mágico. Eu ganhei o e-mail. Só que o cara que escreveu o e-mail não cresceu. E esse sujeito sou eu, esse cara aqui. Em 5 anos, eu vou estar mais produtivo. Eu vou ser uma pessoa, só que eu vou ser uma pessoa menor. Mais output e menos pessoa. Isso é o que mais me assusta quando a gente fala de IA. Pensa nos seus exemplos. Onde você está fazendo essa troca sem perceber? Delega análise estratégica. Análise sai, só que o estrategista que ia crescer fazendo análise, entendendo mais sobre o negócio, some. Tem pai pedindo para a IA explicar a tarefa para o filho. O filho aprende, mas o pai que ia crescer explicando para o filho, se conectando com o filho, some. O escritor que usa a IA para começar um texto, o texto sai. Mas o escritor que ia ser forjado página a página, some. Você é uma pessoa quando você começa uma coisa, e você se torna outra quando você termina. Esse é o ponto principal, a gente está perdendo o percurso. Era, pelo menos lá atrás, quando eu gravava, a gente falava muito disso, hoje já virou chavão, né?
que a felicidade não é o destino, mas é o percurso está acabando, gente. Não tem mais percurso. E o exemplo aí tem um exemplo que nem é tecnologia. E esse aqui é mais delicado. Eu tenho visto muito isso no meu meio. Eu acredito que era 1 em cada 5 casas brasileiras já tem um GLP-1, já tem o Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, os emagrecedores da moda aí agora, né? E, ó, eu sou biohacker, tá? Eu não vou moralizar, não tô dizendo pra ninguém parar de tomar, só tô mostrando o padrão. Na lógica do emagrecimento clássico que a gente falava 5 anos atrás, com o Mojo, a equação era o seguinte: você muda o seu comportamento. Disciplina alimentar, exercício, sono, biohacking, olhar para o sol, colocar a luz para acordar, comer, tomar os suplementos certos, fazer o exercício certo na hora certa, usar luz vermelha se quiser, plataforma vibratória, trabalhar andando na esteira, tem um monte de coisa que a gente pode falar aqui. Aprender a ter fome e não comer, isso é uma coisa que cada vez mais tem aparecido. Se você não está indo dormir com um pouquinho mais de fome, você não está emagrecendo. E aprender a escolher brócolis quando o cérebro pede a sobremesa. O que é isso? É você basicamente aprender a sofrer ao invés de ir direto para o conforto. Você se conforma à realidade do teu corpo. Então assim, o teu corpo funciona bem e melhor se você dorme bem, se você come bem, se você está sem estresse. Essa é a realidade do teu corpo. Então o que você faz? Você se adequa à realidade do seu corpo. O GLP-1 inverte a equação. É a mesma coisa que a gente estava falando lá atrás. A droga faz o teu cérebro desligar a fome. Então você não precisa mais aprender a lidar com a fome. E você não precisa mais escolher entre o brócolis e a sobremesa. A sobremesa deixa de te atrair. Tem até alguns estudos que falam que você fica mais dopado, um pouquinho mais anestesiado quando você toma isso. Porque você fica sem vontades gerais da vida. Também tem uns que falam que não, tá? Então essa área é meio zona cinzenta. Você não muda. O mundo interno do seu corpo é que muda para encaixar você. Se você pensa assim, eu quero ser magro, ô corpo, muda aí. Aí o corpo vai lá e muda. É a mesma lógica da barganha do mágico, só que aplicada à própria carne. Você ganha o resultado, peso menor, mas o sujeito que cresceria desenvolvendo disciplina, paciência, relação com o próprio corpo, comunidade de accountability, né? Você prestando contas para alguém, esse cara não nasce. O cara que ia ralar, ia ter que aprender, ia ter que fazer experimento com o próprio corpo, ia ter que fazer mais exercício, ia ter que desenvolver resiliência. Esse cara não nasceu. E aí vem a mesma pergunta, bom, vale a pena? Para alguns casos, sim, a pessoa tem questão clínica real, o corpo está quebrado, e isso pode ser um pontapé, sem julgamento, mas para a grande maioria, pelo menos do meu meio que eu tenho visto, é a barganha do mágico em forma injetável. Você fica magro, e uma versão de você simplesmente não nasceu. Eu já considerei tomar, tá? Não tomei. E se eu tomar vai ser para fazer um teste, mas não tô falando que é impossível, que nunca vou tomar. Eu só entendo quais são os riscos e custos disso daí. Não é tomar ou não tomar, é saber a barganha que a gente está fazendo. E o que assusta é que essa lógica está em todo lugar agora. IA para pensar, o GLP-1 para emagrecer, o aplicativo para meditar, sem você precisar meditar de verdade, porque aí você fica focado na vozinha lá. Respire. Foque em nada. O Tinder para namorar, sem você precisar entender de pessoas. Tudo otimização, tudo atalho. Tudo realidade se conformando a você, e em cada um deles, uma versão de você fica pelo caminho. E aí eu tenho uma confissão para fazer também, que é até engraçado falar. Eu sou cristão e eu tenho ultimamente estudado 2 pastores chineses, o Watchman Nee e o Witness Lee. Para quem não conhece, são os caras com uma obra densa, grande. Os caras fizeram um estudo de todos os capítulos, todos os livros da Bíblia. E é um negócio sério, difícil de entender. E da vida interior, da formação espiritual, da pessoa de Cristo. E coisa que para ler você tem que sofrer, você tem que parar, você tem que ler de novo, você tem que ler devagar. E sabe o que eu tô fazendo? Eu tô usando a IA para resumir esses caras. Eu jogo o texto, aí não só isso, mas assim, aparentemente eu não posso pegar o texto, porque se eu copiar lá, dá problema, então eu falo para IA entrar no site, meu login, pega o texto e tal. E assim, eu tenho aprendido menos. Eu acho que eu tô aprendendo mais, mas eu tô aprendendo menos. Eu tô tentando atalhar
Estou tentando chegar num atalho com um prompt. E a IA é o capacho, perfeito. É a tecnologia que nunca vai te falar não. Você pede um sermão, você pede um texto, um resumo e tal, ele vai lá e vai falar. Você quer uma interpretação lá da Bíblia que confirma o que você já está pensando? Ela vai produzir. Você quer entender o Watchman sem sofrimento nenhum, ali mastigadinho? Ela faz o resumo para você. Tudo que a IA te entrega é preferência. Nada do que ela te entrega é convicção. Você não forma caráter cristão sem fricção, sem atrito, sem ter desconforto, sem sofrer, sem ficar um tempo quebrando a cabeça. A barganha do mágico aplicada à vida espiritual é simples. Eu estou trocando a resistência que me forma pela confirmação que me paralisa. E o pior, eu não estava nem sabendo. E a tela estava sempre me falando lá, o Claudinho estava sempre me falando que eu estou no caminho certo. E a pergunta prática é: o que a gente faz com isso, né? Eu vou ser honesto, eu não tenho resposta, eu tenho a pergunta, e talvez seja só isso que eu consigo te oferecer hoje, porque a resposta eu acho que está dentro de você. Cada um sabe como é que isso está abalando. Se eu parar para pensar, eu consigo ver exatamente como que isso está me tirando do eixo, como que eu estou menos centralizado quando eu ajo desse jeito. O Lewis não é contra a tecnologia, ele está te avisando para fazer uma pergunta que quase ninguém faz. E a pergunta é: quais partes da minha formação eu não posso terceirizar para IA? Se eu terceirizar, eu deixo de ser quem eu sou. E esse é o mais importante. Conversas difíceis com as pessoas que eu amo. Isso não dá para delegar. A gente sofre desconforto. Decisão que vão afetar minha família por anos. A gente está passando por uma agora. Eu não delego. Eu sento, eu oro, eu escrevo no caderno ou no meu tablet Ink, que depois eu vou falar aqui, e eu durmo em cima. Não tem como. A leitura da Bíblia, não delego. Tempo com os meus filhos. Acabei de comprar o álbum da Copa, estou passando um tempão com ele colando figurinha. Esquece que eu vou delegar isso. O incômodo de explicar o que ele está perguntando é o que constrói a relação. Ele vê que eu me esforço, nem tudo eu sei. E tá tudo bem. E eu vou atrás, eu posso ir atrás da informação, mas eu vou lá explicar para ele. Caderno de pensamento, que eu chamo de apagador de incêndio, né? Que é quando você escreve um diário, eu não delego, eu escrevo. Eu posso até jogar algumas coisas, por exemplo, uma coisa que eu faço é usar, como eu faço coaching virtual, eu jogo minha transcrição do coaching na IA para ela me dar um panorama e fazer o que está se repetindo de sessão em sessão. Isso tem me ajudado bastante. Mas isso não terceiriza o fato de que eu estou fazendo a minha sessão de coaching e estou anotando enquanto eu faço. O Lewis terminou aquele livrinho de 1943 com uma frase que eu não consigo tirar da cabeça. Ele disse: toda vitória que parecemos vencer nos levou, passo a passo, a essa conclusão. O que parecia mãos erguidas em rendição, que é como se a gente tivesse conquistado alguém, alguma coisa, eram, na verdade, braços abertos para nos envolver para sempre. Cada vez que eu deixo a IA fazer alguma coisa que eu tinha que fazer, eu não vejo como derrota, eu vejo como vitória. Mais produtividade, mais escala, mais resultado. O Lewis está me avisando. Cada uma dessas vitórias é um pedaço meu indo embora. Isso não significa parar de usar IA. Significa parar de usar sem fazer pergunta e sem pedir para ela fazer pergunta para você. Antes de delegar qualquer coisa para IA, pergunta. O sujeito que faria isso, está crescendo ou está sumindo? Alguém lembra lá atrás? +1 ou -1? Se está sumindo, talvez você precisa fazer essa parte sozinho. Mesmo que demore mais. Mesmo que saia pior. Depois você pede para a IA dar um tapa, mas você tem que fazer. Conta aí nos comentários qual que é a coisa que você podia terceirizar para a IA, sem deixar de ser você. Eu vou ler. Eu quase não tenho vídeo gravado, então esse aqui é claro que eu vou ler. E eu vou responder os mais difíceis ali. Como eu falei, eu tenho um coach que me cobrou 8 vídeos, esse foi o primeiro. Se eu chegar no 8º, é porque... Enfim, é porque deu certo. É porque eu também me senti bem aqui gravando. Teve um impacto aí da galera que assistiu, que lembra do Mojo lá atrás. E se acha que vale a pena ter mais 7 vídeos, fala aí. Se não, também pode ser que eu grave. Se ninguém ver também, tá tudo certo. Tá me fazendo bem. E eu falei, só de gravar isso eu já fui lá atrás fazer alguns burps. Então, o próximo vídeo, se vier, é sobre um problema maior. Aí é sobre os caras que estão construindo a IA e por que a barganha do mágico é só o começo. Tem um livro bem interessante que eu tô lendo agora, que chama If Anyone Builds It, Everyone Dies. Essa é a ideia que eu tô pro próximo vídeo. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.